Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Zique Machado. Se inscreva, deixe seu like, pois é muito importante pro meu trabalho. Pessoal, tô aqui, vou fazer um react aqui, nos argumentos do pastor César Cavalcante. Tava o Vitinho junto, do Pensando Fora da Caixa. Vamos ver o que vai dar. Bora pra matéria. 2 minutos aí das suas considerações iniciais. Por que você acha que a Terra é plana? Por que você acha que a Bíblia defende a Terra plana? Dá uma visão geral para todos os nossos ouvintes. Certinho. Na verdade, eu não acho que a Terra é plana. Eu tenho certeza absoluta que ela é plana. A base nossa é bíblica. A Terra plana ela abrange 3 grandes pontos: a religiosa, a história e a científica, como nós apresentamos no nosso evento ontem aqui, né, a Flatcom. E o que eu tenho certeza, né, quando eu vejo a Bíblia mencionando o formato da Terra, é quando eu vejo a criação do firmamento, quando eu vejo que Deus traçou limites circulares na superfície das águas. Ele traça, ele informa, deixa muito claro que a Terra toma forma como barro sob o sinete, e dentre outras passagens que eu vou estar mostrando aqui para vocês, e a gente vai analisar se a Bíblia traz ou não isso. E você que está assistindo, eu peço, né, que você esvazie a xícara, tá? Ou seja, vamos ficar neutros e ver tudo que eu vou estar apresentando aqui, para depois você que discorda desse assunto fazer a sua análise e quem sabe. Muito bem, obrigado, Vitor. Pastor César Cavalcante, as suas considerações iniciais. Sempre um privilégio poder falar um pouco da palavra de Deus e o que ela diz a respeito de algum tema. Quando entra em assuntos científicos, a gente tem que lembrar que a palavra de Deus é muito mais antiga, né, do que as ciências como um todo, as palavras das ciências como um todo, mas ainda assim a Bíblia é o livro dos livros. E posso falar que a Terra, acho que tanto eu quanto o Vitor vamos defender que a Terra é redonda, né, porque o terraplanismo também defende que a Terra é redonda, mas Vamos fazer uma comparação, vamos fazer só tá? Redonda, circular tem diferença, ok? Nós vamos entrar nesse assunto. Um beijo, o Vitor, Pensando Fora da Caixa, o pastor também, o César. Escutei muito ele, só que tem um problema, né, pessoal? Ele, inteligente, gosta da Bíblia, só que tem um porém que a gente tem que colocar em pauta aqui. Como é que um homem desse tem uma inteligência na Bíblia, ainda não conseguiu decifrar a forma real da Terra? Eu vou filmando aqui, tá? Eu tô gravando a minha tela aqui e vamos botar aí o Vitor e o César. Entre os lados, o Vitor ele tá mais corretíssimo possível, e o César ele tá em dúvida ainda. Poxa, uma pessoa lê a Bíblia e ainda não conseguiu decifrar isso, mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui, vamos embora. Que a Terra é um globo, aí é que está a diferença. Eu imagino que ele vai defender também que a Terra é redonda, mas não um globo. E aí a gente pode também trabalhar os textos bíblicos, né? E também temos aí as fotos, né, do planeta, desse planeta e de outros. Temos lives ao vivo agora, se você entrar. Vamos dar autopausa aqui. Olha só como o sistema atua na cabeça. É pastor, tá? Não estou falando contra a pessoa dele, mas o que ele argumenta conforme o pensamento. Ele diz que vê muitas lives. Eu vou tentar fazer uma matéria pegando esse mesmo produto aqui, o que eles mostram em live. E quando ele diz que mostra foto do planeta, ô César, tu tem que entender uma coisa: nem tudo que te mostro é verdade, ok? Todas as fotos relacionadas ao espaço
é CGI, computação gráfica. E como ele vai falar aqui mais pra frente aí, traduzindo pro hebraico, ele, eu acho que não estudou ainda o que significa NASA em hebraico, né? Enganação, ok? Mas vamos lá, vamos continuar aí. Agora, na internet, colocar lá lives de várias estações espaciais, não somente americanas, mas de outros países. Tudo farinha do mesmo saco. Isso é óbvio. Isso a gente já sabe. Rússia, China e tal. Você consegue ver em tempo real a imagem do planeta Terra em live, ao vivo, exatamente nesse momento. É mentira. Quando se coloca um balão estratosférico com um olho de peixe, uma câmera que distorce o horizonte, eles mostram um planeta esférico, assim como a NASA faz, tá? Estação espacial, certo? E quando tem pessoas que colocam um balão estratosférico, certo? Na atmosfera entre 70 e 80, tá? Com a câmera real não se vê curva, ok? Isso a gente mostra aí, tá bom? Vambora. E isso imagino que é uma prova também. E contra fotos não há argumentos. Mas vamos em frente, é um prazer conversar sobre isso. Olha, Vitor, contra fotos não há argumentos. O pastor César disse que temos fotos, temos vídeos. Como você rebate essas colocações? Na verdade, contra fatos não tem argumentos, né? Contra fotos a gente questiona bastante. Não é o assunto aqui, falar de estação espacial nem nada. Vamos analisar aqui a questão do cosmologia bíblica. Mas se a gente for, né, querer realmente falar sobre ciência, inclusive, Evelyn, eu deixo até oportunidade para você conhecer o canal, né, do André, onde está apresentando experimentos do André Mariano. Inclusive, seu amigo, o Douglas, inteligentista, participou. O André, canal experimentalista, se inscrevam lá, deixa o like, se inscrevam no canal também do Vitor, o Pensando Fora da Caixa. O André tem bastante experimento lá, inclusive refutando esses argumentos que existem que naviozinho aí, mas não veio ao caso. Mas se inscrevam lá. Vambora, vamos deixar o Vitinho aí falar. Certo, 2 vezes, ou foi 3, e os experimentos maravilhosos, tá? Mas assim, o que é que eu trago para vocês de início? Gênesis, criação do mundo, né? Então, o que é que nós temos aqui? Segundo dia da criação, a passagem que eu digo que é a mais ignorada pelos pastores, pelos líderes religiosos, que haja um firmamento no meio das águas e separe as águas de cima, as águas primordiais, das águas de baixo. Então, esse firmamento, como é que o pastor César analisa esse versículo bíblico? Pastor César, contigo. Bom, vamos lá. A palavra hebraica ali, ela tem já um sentido de esfericidade ou de redondo, já que a palavra hebraica ali, deixa eu achar aqui a palavra. Já tá perdido, né? Se a pessoa estuda, já tinha que falar, não, é isso assado, tá? Tem diferença, mas vamos lá. A palavra hackear, que alguns vão dizer hackia, a ideia de algo circular, né? E o firmamento parece que é a forma que a Bíblia se refere ao céu, é esse firmamento, né? E lá nos textos poéticos, Victor, a Bíblia vai dizer, por exemplo, que Deus habita nos céus dos céus. Então parece que há diferenças, né, nesse firmamento, onde nessa última parte os judeus gostam de dizer que são 7, mas não tem como a gente defender na Bíblia, embora o apóstolo Paulo diga no capítulo 12 da carta aos Coríntios que numa experiência foi ao terceiro céu. Existe vou botar camadas. Vamos lá, vamos embora. Sobrenatural visitou o terceiro céu. Certo. Então são essas.
não são exatamente camadas, mas só para a gente pensar, e onde Deus está nos céus dos céus. E esse céu atmosférico de águas, que parece sólido nas escrituras, é o que a ciência tem descoberto depois, né? Que tem águas acima, que envolvem o planeta Terra, tanto de norte a sul do país, do planeta. Não, que envolve a cúpula, certo? Existe o domo. Depois eu vou mostrando as fotos aí. É que ele tá indeciso, ele tá tentando especular, né? Dá pra ver que a pessoa tá fazendo, mas tudo bem. Vamos lá, vamos embora. Tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Essa é a palavra hebraica para firmamento. Sim, quer a tréplica, Vitor, o que você acha? Eu discordo do pastor. Ele falou certo, a palavra hebraica é raquia, certo? Tá aqui. E o significado dessa palavra é o seguinte: superfície estendida sólida, firmamento, referindo-se à redoma dos céus que sustentam as águas de cima. Por que os antigos hebreus eles iriam mencionar que ao olhar para o céu teria uma estrutura sólida? E por que isso iria estar nas escrituras sagradas? Livro de Gênesis, pessoal, é o primeiro dia da criação, primeira página da Bíblia. Deus menciona a criação de uma estrutura sólida. Depois do haja luz, ele separou as águas. Muitos ateus falam, isso é uma concepção da época, Eberlin, certo? Aí eu digo, quem é que vai olhar para o céu e dizer que lá em cima tem algo sólido? Não faz sentido. Por que eles iriam olhar para o céu e mencionar águas acima dessa estrutura sólida? Se não dá para ver. Você dizer que o Sol está perto, tudo bem, que é o modelo da Terra plana defende isso também, isso é muito claro na Bíblia também, vou chegar lá. Mas não faz sentido, então é óbvio que a Bíblia aqui está perfeita. Lembrando aqui, pessoal, quando se trata do Sol, hoje existe a trigonometria, ok? Você consegue calcular a altitude do Sol em relação à Terra. Não está a 150 milhões, ok? Se faz a trigonometria, se consegue provar a altura do Sol em relação à Terra. E já para começo de história, o Sol está dentro do domo, não pelo lado de fora, ok? O Vitor aí está corretíssimo. Conexa, diferente do que é apresentado, por exemplo, quando o pastor falou, né? Temos fotos aqui, lives ao vivo, né? Imagens completamente questionáveis, tá? Então, e Deus cria o sol e a lua e as estrelas no quarto dia e coloca dentro do firmamento. E eles são luminares para iluminar a terra, não é para iluminar o sistema solar. Gênesis 1. Aqui, pessoal, ó, o sol ele é obrigado a estar dentro, porque acima, segundo a Bíblia, quando Deus separou fez o firmamento e separou as águas acima do firmamento com águas abaixo do firmamento, ok? O sol, lua, estrelas estão abaixo do domo celeste, está aqui dentro, ok? 14 ao 16. Então o sol está perto. O livro de Enoque menciona: o sol faz muitos giros. Enoque é levado aos céus pelos anjos e diz que viu a estrutura sólida sustentada lá em cima. Ele transpassou dessa estrutura e viajou com os anjos. Isso é coincidência? Bom, vamos lá. Primeiro, me dá a referência do livro de Enoque. Eu li o livro de Enoque algumas vezes e eu não lembro dessa referência. Aqui, eu vou ler para vocês. Então tá bom. Mas só lendo o texto já ajuda. Agora, a questão do firmamento, então aí o livro de Enoque é o seguinte: o livro de Enoque não é um livro bíblico, tá, pessoal? O livro de Enoque não é um livro que faz parte do cânon nem judaico, nem protestante, nem evangélico. Nenhuma dessas linhas defendem o livro de Enoque como sendo um livro bíblico, tá? Então, citar o livro de Enoque
não significa citar a Bíblia, só para deixar claro aqui essa questão. A Bíblia não informa qual era a composição original, oficial, exata do firmamento que envolvia o globo terrestre. Mas a Bíblia afirma que esse firmamento envolve o globo. E essa palavra, raquia, que você por alguma razão pronuncia raquia, essa palavra, ela é colocada na Bíblia, muitas vezes ela aparece, ora como expansão e ora como firmamento. Então parece, pelas palavras, pela aplicação dela nos contextos, que a Terra é envolvida por esse firmamento, e dizer que Pessoal, quando ele fala é envolvida, ele acha que é uma bola, é envolvida pelo firmamento, porque a Bíblia diz que o nosso domo, o firmamento se desenrola como fosse fazer uma tenda, o telhado, tá? Uma cúpula. Cúpula não é uma bola, é a metade de uma esfera, ok? A parte de dentro é côncava e convexa a parte de fora, ok? A palavra no hebraico significa tal coisa, ok, beleza, significa firmamento, também pode significar expansão, a ideia de alguma coisa firme. É que expansão é que se estende ao longo da terra, ok? E firmamento é uma coisa que é sólida, firme, como um espelho fundido, que para segurar águas acima com águas abaixo tem que estar firme. Expansão se estende até os confins da terra. Então bora. Se expande como a nuvem Cirrus, por exemplo, que é um bom exemplo sobre isso. Isso não tem a ver se a Terra é esférica ou não. Mas o que tem a ver nuvem Cirrus? Eu que gosto de aviação, tem a cumulonimbus, ela vai até uma certa parte. Aqui no Brasil não tem a Cirrus ao mesmo tempo agora e a outra lá nos Estados Unidos. A atmosfera anda. Não tem, ele está dizendo que não tem nada a ver, que vai comprovar se a Terra é plana. Ele está inventando isso aí, equivocado. Vambora. Tanto o terraplanista pode crer assim, e o globalista também pode crer assim, então tudo bem. Isso não é uma prova de que a Terra é plana no momento. Mas quem inventou a prova foi você. Ninguém está dizendo aqui que uma nuvem é prova, ou que ambos os lados pode crer nisso. Não. A gente prova a face da Terra, o nosso reino, através do nivelamento das águas. 70% da Terra é água e essa água se mantém nível. Ok? Mas biblicamente é. Então, para você dizer que biblicamente ok, então vamos aprofundar o conhecimento sobre isso. Em que momento a ideia do firmamento que envolve a Terra define se a Terra é um globo ou um disco? Como é que a gente vai ter um firmamento em um globo que está no espaço? Não existe isso. O que existe é uma estrutura sólida, sustentada por colunas e alicerces, que a Bíblia chama de firmamento. O firmamento, ela está sustentada nas colunas e alicerces da terra, os fundamentos da terra. Tá, e esses alicerces e essas colunas... Rapidinho. Quando você falou do livro de Enoque, vamos lembrar que as Bíblias antigas, elas tinham o livro de Enoque presente. Tem livros da Idade Média, Bíblias da Idade Média gigantes. A Bíblia etíope ainda preserva o livro de Enoque dentro dela, nas escrituras. Pode não estar sendo aceita como um cânon, tudo bem, mas é uma referência muito boa. Enoque menciona, por exemplo, a questão da relação dos anjos, né, com as mulheres e tal. Ele dá o nome dos anjos caídos. Então, assim, é uma referência muito interessante. Sugiro a leitura para vocês. Pastor, eu tô com essa Bíblia aqui, ó. A Bíblia Ludovico. Depois de muitas pesquisas, ela ainda preserva, pessoal, a cosmologia. A Bíblia fala ou não fala de uma terra plana? Claro que não tem o nome terra plana, óbvio que não. Mas ela não é um globo. Esse modelo que apresentam pra gente é um modelo satânico, criado por maçons, por satanistas. Todos eles foram membros de sociedades secretas. Todo mundo sabe disso, para afastar você de Deus. Quais pessoas que você está citando? Kepler, Copérnico, Galileu, Newton, todos.
Todos, Satã. Newton é o último dos feiticeiros, todo mundo sabe disso. E Newton coube a responsabilidade de dizer assim, ó, pastor, Newton, convença o pastor César que nós estamos em um globo e a água não cai. Aí Newton teve uma inspiração demoníaca, igual ao violinista, que eu gosto de citar como exemplo, né? Ele tem aquela referência e cria a gravidade, inventa a gravidade, que é um outro assunto. Mas entenda. Bom, vamos lá. A Bíblia está aqui. Firmamento, estrutura sólida, nas alturas. Bom, vamos lá. A Bíblia chama o céu de firmamento, é verdade. E a Bíblia diz que esse firmamento está acima da terra. Isso também é verdade. Então, agora, isso não diz nada sobre a forma do planeta. Nada, absolutamente nada. A terra pode ser um disco, pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um hexágono. Não, senhor, você está muito equivocado, viu? O pastor César. A Bíblia diz que a Terra foi feita de um compasso. O compasso faz círculo, tá? Você está dizendo que a Bíblia não prova que é um octógono ou é um quadrado. Não, ela é circular. Isso está na Bíblia. A Terra foi feita de um compasso. Na sua borda, um manto branco que segura os mares. Depois, mais para frente aí, né, que eu já escutei, eu estou fazendo uns recortes aqui, que ele vem com o negócio do estado líquido gasoso, tudo bem. Mas quando a Bíblia fala que na sua borda um manto branco que segura os mares, e ali o mar descansa, ele não passa, é o seu limite. Você já viu bola ter limite? Então ele está muito equivocado e ele com certeza vai perder o argumento. Mas vamos dar continuidade. Pode ser um globo e tem um firmamento acima. Isso, a única coisa, o que eu quero deixar claro. Não, em primeiro lugar, o globo não tem firmamento. Eles dizem que sai daqui e vão para o espaço, que o firmamento ninguém ultrapassa. O domo celeste, ok? Quando a Terra tem um firmamento sólido, ninguém passa. É uma parede. Na Terra deles, eles acreditam que pode sair lá para o espaço, pode mandar robô para Marte, pode andar pelo Sol, olhar planetas à distância, mandar sondinha, ok? Ele já está equivocado de novo. Vamos embora. Aqui, aos ouvintes, é que às vezes, isso aqui no hebraico, não sei o que e tal, aí acha que é um argumento que prova se a Terra é plana ou não, ou a esfericidade da Terra ou não. A ideia de que a Terra, o planeta, o universo é rodeado por um firmamento é bíblica. É bíblica. E a ideia, a palavra hebraica para firmamento, ela dá... Não, o rodeado pelo firmamento é rodeado no círculo. O firme. Tá vendo aqui, ó? Na minha câmera aqui, ó. Ó. Círculo. E o domo tá rodeado por esse círculo. Ok? A ideia de circular. Isso também é bíblico. Tá tudo ok. Só que isso não diz nada, Vitor, sobre se a Terra é um disco ou um globo. Pô, aí tá de brincadeira com a gente, né? É bravo. A Bíblia tá dizendo bem específica. É um círculo. Círculo. Como é que a Bíblia não tá dizendo? É que na verdade ele quer... ele tá fazendo uma especulação porque ele tá perdido e quer saber a resposta do Vitor, né? Vamos lá. Então você não está provando nada quando você diz isso. Você está dizendo que a Terra tem sobre ela um firmamento, que o universo tem um firmamento. Ok, a Bíblia diz isso mesmo. Mas o nosso assunto aqui é se a Terra é ou não plana. E isso não diz absolutamente nada a respeito disso. Não, como ele disse que não se mostra isso. Poxa, se a Bíblia diz que é um círculo, a parte da Terra não pode ser uma bola, né? A água é nível, isso já é comprovado, isso é fato. É que ele está confundindo o domo celeste com a parte terrena, onde é que nós estamos aqui, né? Isso eu mostro muito no meu canal, a aviação, que se baseia pelo nível do mar, né? A água não faz curva, mas vamos lá, olha a carinha dele aqui.
Vendo o que o Vitor vai falar na próxima. Vambora. Pronto, Marcos. Não, vamos lá, tá ficando. Tá interessante. Vamos lá, Vitor. É como eu falei. Como é que nós vamos ter uma menção de um firmamento e ela vai se encaixar no modelo do globo? Não existe isso. A Terra pode ser triângulo, quadrado, redonda, que é um ciclo, pode sim. Mas o que é que a Bíblia fala? Traçou um limite circular na superfície das águas, onde a luz e as trevas se confinam. Qual é esse texto? Livro de Jó. Aqui, ó. Livro de Jó. Inclusive, ele menciona o que nós falamos sobre a Antártida, né? Traçou um limite circular na superfície das águas, onde luz e trevas se confinam. E quando se endurecem as águas como pedra e se tornam compactas sobre a superfície do abismo. Fazendo menção... É que assim, todos esses textos que você pode ler, o desafio é o seguinte, Vitor. Pegar esse texto e perguntar para ele se isso está dizendo que a Terra é plana. E a resposta é... Isso não. A Bíblia está dizendo, traçou um círculo, e o que ele não está entendendo aí é que a parte dos 360 graus envolto da Terra é gelo. Aí ele veio com aquele argumento da física, claro que é sólido, líquido e gasoso, né? Os três, tá? Só que ele tá perdido, né? Foi recém falado, ele traçou um círculo e para poder essa água não sair, foi feita uma borda, né? Que é lá na Antártida, né? Isso a Bíblia não menciona que ele fez uma borda, mas tem um manto branco que segura os mares. O que segura? Você vai botar uma água na bacia. Se você encher ela, a água vai sair para fora. Se você deixar a água no nível da borda da bacia, a água vai para onde? Então é isso que ele não está entendendo. Vambora. Não, isso não diz nada sobre se a Terra é plana ou não. Dizer que a água endurece, isso é o básico da ciência. E óbvio. A água tem estados físicos diferentes. Então isso é o básico. Dizer que ela vira gelo, isso é o básico. Dizer que na beira de abismo tem gelo, não diz nada sobre se a Terra é plana ou não. Tá aí o manto branco que segura os mares. Que segura. É o vento que segura os mares. É a atmosfera que segura os mares. Não tem que ter um bloco, um gelo em 360 graus para segurar esse mar. Então ele tá perdido. Vambora. Com todo respeito. Agora, na sua fala agora há pouco, você disse que a Terra ela está equilibrada, ela está colocada sobre, como fala? Colunas. Bom, antes de cristãos, por exemplo, como você disse, Isaac Newton, você disse que ele era maçom, satanista, coisa parecida. Só para lembrar, né, a primeira loja maçônica, ela é do século XVIII, Vitor. E o Isaac Newton nasceu no século XVII. E então o que falta tem a ver? O que tem a ver? Antes de Isaac Newton existia Erastótenes, né, que já vinha com aquele papo que a Terra é uma curva. Ou seja, quando descobriram aí a tal forma da Terra, 500 anos atrás, por dois gravetos, um em Siena e outro em Alexandria, o que acontece? Eles dizem assim, poxa, se a Terra é uma bola, como é que nós vamos fazer essa água curvar numa bola? Não, vamos botar Isaac Newton, né? Que ele veio com a gravidade, né? Com aquela lei que não é provada nem em laboratório, que é só uma... Mas eu vou cortar o vídeo aqui, já estamos com 29 minutos, eu vou fazer a parte 2 e a gente vai dar continuidade nisso, ok?